Não sei se tu já passaste por isto, mas tu estás a ver este vídeo, provavelmente sim. Aquela fase em que tu estás a ler um livro ou a ver um filme e há ali dois personagens que quase que se beijam. E naquele momento específico em que estão ali os dois, um olha para o rosto do outro, mas não acontece mais nada do que isso. Ou então, por exemplo, uma simples conversa, só que um deles acaba por não dizer tudo aquilo que pensa. E depois cria aquela tensão que o leitor tanto gosta e aquela ânsia para que aqueles dois personagens finalmente fiquem juntos. Se tu já leste algum livro assim, então sabes exatamente daquilo que eu estou a falar. E é isso, chama-se a tensão romântica. E neste vídeo eu vou-te mostrar o que é que está por trás desse desejo, o que é que realmente cria essa tensão e o que é que tu podes fazer para conseguir criar esses momentos do início ao fim e fazer com que os teus leitores desejem que aqueles dois personagens fiquem juntos e tenham medo do que é que possa acontecer. E se ainda não me conheces, eu sou Bruno Barreira, um escritor de alta fantasia, e o meu objetivo aqui é conseguir ajudar todos os escritores a publicar o seu livro de forma independente e gastando o mínimo possível. E ao mesmo tempo estou a mostrar toda a minha jornada, portanto se tu te enquadras, eu convido-te a seguires o meu canal, a dares um gosto, porque assim também é uma maneira de me ajudares e de eu te ajudar a ti com estes vídeos que, na minha opinião, vão-te agregar muito. Mas então vamos lá para o que realmente interessa. O primeiro passo para tu conseguires criar essa tensão é exatamente mostrares antecipação. Espera aí, antecipação? Então como é que eu mostro isso? Basicamente tu tens que escrever alguma coisa, criar um momento em que o leitor, ao ler aquilo, já vai estar a antecipar o que é que pode ser que aconteça. Mas atenção, tu não vais dar aquilo que o leitor imaginou. Tu vais só antecipar. E é exatamente aqui que entra aquele exemplo que eu falei no início do vídeo. Aquele momento mesmo antes do beijo. Fogo, como isso é poderoso. E atenção que isto não sou eu que estou a dizer. Isto é mesmo algo científico. O ser humano tende a libertar muito mais dopamina quando imagina algo que vai acontecer. É por isso que imaginar a possibilidade de um encontro é muito mais forte e muito mais intenso do que o encontro em si. Ou, por exemplo, saberes que tens uma mensagem importante para ler causa-te muito mais tensão do que leres a mensagem em si. Mesmo que seja, por exemplo, uma multa para pagar. Tu sabes que está ali alguma coisa que tu precisas de ler. E quando tu estás a ler a mensagem, é ok, tu já estás a ler. Mas os momentos antes de tu leres, já estás cheio de tensão. E é exatamente isso que tu vais criar no teu leitor. Tu podes acabar por repetir encontros que acabam por evoluir um bocadinho mais, mas depois há sempre ali alguma coisa que faz com que a ação não seja realizada. O leitor já está a antecipar que vai acontecer alguma coisa, só que não acontece. Portanto, tu tens que mostrar uma intenção, mas sem exatamente mostrar a ação. Eu vou dar um exemplo narrativo. Vamos imaginar que estão duas personagens num café. Um homem e uma mulher. Entretanto, a mulher abre a boca para dizer alguma coisa, só que aquilo fica preso na garganta. E ele repara. Ele toca-lhe na mão, encara e pergunta o que é que ela ia dizer. Só que ela fecha a boca, fica notoriamente envergonhada e hesita, diz que não é nada. Ele aproxima-se e diz que ela pode confiar nele, que alguma coisa ele está ali para ela. Ela abaixa os olhos, abre a boca, vai começar a falar, só que depois levanta-se de repente e diz que tem mesmo que ir embora. Ele pergunta se vêm amanhã, ela simplesmente abana a cabeça a dizer que sim e sai do café. Então, obviamente isto é uma coisa muito simplificada, vai ter que haver aqui uma parte atrás, mas já deu para mostrar que houve ali um momento de tensão. O leitor já fica a imaginar que ela vai dizer alguma coisa, só que acaba por não dizer. A segunda maneira de tu conseguires criar tensão é colocar os obstáculos no meio. E porquê? Porque é exatamente isso que vai dar valor ao desejo. Se alguma coisa for extremamente fácil de se obter, então nós temos a tendência de pensar que isso não vale assim tanto a pena. E eu acho que isso serve também com tudo, né? Porque se nós virmos um produto que é gratuito, até podemos analisar o produto, ver como é que aquilo funciona, só que se calhar vamos preferir um que tem algum valor, um que é caro. Porquê? Porque é o mais difícil de se obter. Então, quando exige mais esforço da nossa parte, o desejo acaba por ser maior. Tu já reparaste que naquelas histórias de romance, onde há aquele amor mesmo intenso, aquele amor forte, normalmente há sempre uma série de obstáculos que os personagens têm que ultrapassar. Se não houver esses obstáculos, não significa que o amor não seja forte, só que pode parecer que é descartável. Enquanto que se tu colocares todas essas dificuldades aos teus personagens e colocares maneiras dos teus personagens, aos poucos, conseguirem enfrentar esses obstáculos, tu estás a mostrar que eles realmente se querem um ao outro, que eles se importam, que eles dão valor. Tu estás a mostrar o desejo. É fácil tu saíres de casa e ires para a casa que está mesmo ao teu lado. Mas quão fácil é tu saíres de casa num dia de chuva, numa tempestade, atravessares 3 cidades inteiras, não sei quantos 1000 quilómetros, só para ires ter com aquela pessoa que tu queres ver. Percebes que, no primeiro exemplo, eu não estou a invalidar o
sentimento, só que a história não é tão intensa. Parece que não existe tanto desejo. Enquanto no segundo exemplo, como o personagem teve a força e dedicação para ultrapassar todos aqueles obstáculos, parece que o desejo é muito maior. E acredites ou não, isso também existe na psicologia. Chama-se justificação de esforço. Basicamente isto é uma maneira do nosso cérebro justificar aquele esforço emocional que nós estamos a ter. Se há esforço emocional, significa que é valioso. Se não há esforço emocional, pode ser que não seja assim tão valioso. É basicamente assim que a nossa cabecinha funciona. E esses obstáculos pode ser qualquer coisa que vais criar, desde que seja algum tipo de desafio. Por exemplo, pode ser algo que esteja muito intrínseco na personagem, algo, por exemplo, os valores da personagem impedem que ela faça determinada coisa, ou os dois fazem parte de famílias rivais. Temos, por exemplo, um clichê também que é demónios e anjos, ou seja, são duas forças completamente opostas, mas que por algum motivo se amam, só que não podem estar juntas, pelo óbvio, não é? E a terceira maneira de tu conseguires criar tensão, e que é exatamente aquele equilíbrio em que mantém o leitor preso às páginas, é a incerteza. Oh Bruno, espera aí, incerteza? Incerteza do quê? A incerteza do que é que vai acontecer. Vamos pensar um bocadinho. Se tu tiveres a certeza do que é que vai acontecer, já perdeste o interesse todo do livro. E isso vai acontecer com o teu leitor. Mas se tu conseguires criar tensão a ponto do teu leitor não saber o que é que vai acontecer, mas achar que pode ser que isso aconteça, então é isso que faz o leitor querer virar a página. Porque pensa assim, o leitor vai desistir em 2 pontos. Se ele tiver 100% de certeza do que é que vai acontecer, isso acaba por tirar aquele mistério. E segundo, se ele achar que é impossível. Portanto, a parte da tensão existe exatamente no meio disso. Ou seja, é algo credível, algo que pode realmente acontecer, só que ainda não aconteceu. E, portanto, é incerteza. Nunca te aconteceu estares a ler um livro e estás a pensar, epá, fogo, será que aquilo vai mesmo acontecer? Será que ele vai morrer? Será que eles vão ficar juntos? Ou seja, todas essas perguntas que tu estás a fazer ao ler o livro são perguntas que são dignas, não é? Aquilo pode realmente acontecer. Tu não sabes qual é que é o final. Pode ser que aconteça todas essas coisas que estás a pensar. E, portanto, tu vais virar a página só porque tu queres saber a resposta. De certeza que vocês já passaram por algum filme ou algum livro que não é assim tão bom, mas a única coisa que vos prende àquele filme ou àquele livro é exatamente essa incerteza. Epá, de certeza que isso já te aconteceu. Mas olha, deixa aqui nos comentários que eu quero saber se isso já aconteceu ou não contigo. E como é que tu podes criar isso? Podes criar a partir de decisões adiadas. Por exemplo, tu sabes que 2 personagens vão se encontrar em determinado dia e tu estás a virar as páginas naquela coisa de epá, eu quero que chegue à parte em que eles vão estar juntos, que é para ver o que é que vai acontecer. Só que depois, quando chega a essa parte deles estarem realmente juntos, acontece alguma coisa. E aí voltamos à parte 2 dos obstáculos. Mas aqui o que é que tu fizeste? Tu criaste uma incerteza. Portanto, o leitor tinha quase a certeza de que eles iam estar juntos, mas afinal não estão. E isso é bom porquê? Porque depois ele também vai começar a ter várias incertezas de outras coisas que tu estás a criar no livro, porque aquilo não foi dado assim de bandeja, estás a ver? Ele pensou que ia acontecer uma coisa, só que não aconteceu. Então isso pode acontecer também com outras coisas que tu estás a criar. Podes, por exemplo, também fazer aproximações seguidas de recuos ou gestos contraditórios. E como é que tu escreves isto? Vamos imaginar que é outra vez um homem e uma mulher, e tu vês que o homem, pela linguagem corporal, parece que a quer, não é? Só que as palavras dele não dizem isso. Ou vice-versa. Então tu estás a criar uma contradição. E isso também vai gerar incerteza. O que é que o leitor vai interpretar nesta cena? Vai interpretar que aqueles personagens provavelmente querem estar juntos, mas ambos estão a dizer que não. Então cria ali aquela incerteza. Será que eles vão realmente ficar juntos? Quando é que isto vai acontecer? E depois criares também os obstáculos, como eu disse lá atrás, ainda ficas, epá, será que ele vai morrer? Será que ela vai morrer? Como é que isto vai terminar? Estás a criar também estas incertezas. Então como é que tu vais escrever o livro à volta disto tudo? Outra vez, usando os 3 pontos. Tu usas a antecipação para avançar com a história para a frente. Ou seja, tu estás a antecipar coisas que pode ser que aconteçam e é assim que vais começar a desenrolar a tua história. Depois começas a criar os obstáculos. Portanto, o obstáculo vai ser o quê? Vai ser aquilo que impede que a história avance. Tu tens a antecipação que faz com que a história comece a avançar e depois tu metes os obstáculos que faz com que a história não avance ou fique ali a avançar mais devagar. E com isso começas a criar também a incerteza, que é aquilo que faz com que a história fique muito mais interessante e estas coisas todas juntas criam esse desejo, que é o desejo da atração, não é? O desejo do romance por estes 2 personagens. Obviamente isto não vai nascer de um momento para o outro, tem que ser um livro inteiro a criar esta tensão toda, mas aquilo que tu podes fazer é não entregar logo aquilo que tu queres que aconteça. Foi como eu te disse no início do vídeo, a antecipação. Tu estás a antecipar que aqueles personagens vão ficar juntos. Assim que o leitor perceber que eles estão juntos, o mistério acabou. Por isso é que eu disse no início, o momento antes do beijo é muito mais intenso do que o beijo em si. Portanto, escolhe muito bem quando é que tu vais pôr
a cena do beijo. E aqui eu estou a dizer beijo, mas pode ser qualquer outra coisa. Portanto, o segredo, entre aspas, é entregar realmente aquilo que tu tens que entregar ao leitor, não é? Porque também há aquele erro de criares a atenção toda durante o livro todo e depois não entregares nada, e é por isso que há muitos leitores que odeiam o final de determinados livros, porque estavam à espera de que uma coisa grandiosa acontecesse, mas depois não aconteceu nada. Portanto, tu tens realmente que entregar aquilo que tu estás a prometer, mas entregas no final do livro, por exemplo, ou vais entregando aos poucos, e é por isso que podemos colocar alguns plot twists no livro, e isso ser realmente aquele momento de ser o beijo, estás a ver? Não estou a dizer um beijo em si, mas esse momento em específico, que é exatamente aquela altura em que o leitor percebe que aquilo que ele estava a pensar aconteceu, ou aconteceu uma coisa muito pior e muito maior do que aquilo que ele tinha pensado. Ok, Bruno, eu acho que já percebi, mas há aqui um grande problema. Eu não estou a escrever um romance. Será que isto se enquadra, por exemplo, numa história de terror? Boa pergunta. E para uma boa pergunta, há uma boa resposta. Então, sim, isso aplica-se a todos os géneros. A única coisa que tu vais mudar é o desejo em si. Ou seja, num livro de romance, o desejo é o romance dos dois, ou dos três, enfim. Mas no terror, o desejo é a sobrevivência. Tu queres que aqueles personagens sobrevivam. Então tu vais montar toda esta tensão à volta disso. Nos livros de suspense é a parte da verdade. Nos livros de drama, por exemplo, é a parte da reconciliação, ou seja, do personagem conseguir voltar a si, não é? Digamos assim. Portanto, há sempre um objetivo e esse objetivo é o desejo. Acho que assim também fica muito mais fácil de se perceber. Bem, eu acho que com isto tu já conseguiste perceber o que é que realmente é a tensão e o que é que está por trás disso. E se tu chegaste até aqui, deixa um like, subscreve, isso vai-me ajudar muito. E também é uma maneira de mostrares ao YouTube que gostas realmente deste conteúdo e assim começas a receber também mais disto, para conseguires terminar o teu livro e publicá-lo da maneira certa. E se tu ainda não sabes como escrever o início do teu livro de uma maneira extremamente impactante para começares logo a criar aquela tensão que tanto desejas, eu deixei aqui um vídeo que mostra exatamente isso, como é que tu podes começar o teu livro de uma maneira mesmo ali assim perfeita, para que o teu leitor não consiga parar de ler e só queira virar as páginas para conseguir perceber o que é que vai acontecer. Então, se ainda não viste, vai lá, vai aprender mais, vai ser feliz e eu vejo-te num próximo vídeo.